11ª questão de Química da FUVEST 2017. Previamente eu quis colocar aqui um resumo de todas as fermentações que você, a princípio, deve lembrar. Existem duas categorias, as fermentações de natureza química e as fermentações de natureza biológica. A química, no caso aqui, ela exige uma memorização dessas reações. Nessa reação, particularmente a primeira, nós temos a reação da água com o bicarbonato de sódio, que faz uma reação de hidrólise. Este sal, se desprendendo em sódio e íon bicarbonato, vai hidrolisar essa água, principalmente o íon bicarbonato. Dessa forma, apresentará OH- que se unirá ao Na, formando hidróxido de sódio. E os hidrogênios livres vão se unir ao íon bicarbonato, que se quebra em água e CO2. E a formação de CO2 é que vai fazer a massa crescer. No caso, o próprio bicarbonato ele pode sofrer uma reação de decomposição, onde 2 mols de bicarbonato de sódio vão reagir formando carbonato de sódio, água e CO2. Esse, por sua vez, vai fazer a massa crescer. Perceba que nessas duas reações em que eu tenho um fermento químico, o componente essencial é o bicarbonato de sódio. Já na biologia, nós temos 2 tipos de fermentação. A fermentação lática, que ocorre no corpo, onde a molécula de glicose é fermentada ou, na verdade, reagindo com os NADs, formando NADH, e produzindo o ácido lático. Esse ácido lático apresenta essa estrutura, que muito é importante na química orgânica, pois é uma função mista, tem ácido carboxílico e álcool. Seria um ácido 2-hidroxipropanoico. Mas essa reação, no caso, não é questionada, pois a fermentação lática não produz CO2 e ela não serve como fermento para crescer a massa, mas sim a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, ela produz a partir da glicose 2 moléculas de etanol, que nós conhecemos muito bem, CH3, CH2OH, e a produção de CO2, que por sua vez vai fazer a massa crescer. Portanto, nesta fermentação particularmente alcoólica, nós temos a presença de algumas enzimas, que no caso a própria questão vai cobrar. Tendo em mente essas reações, fica mais fácil interpretar as informações aqui cobradas. A primeira informação diz que ambas as fermentações reagem com carboidratos. Já podemos dizer que é mentira, pois as reações químicas, as fermentações de natureza química, elas não necessitam de carboidrato. Apenas as fermentações biológicas é que precisam. Portanto, ambas as fermentações estaria errado. Na segunda afirmação, ele menciona da decomposição de bicarbonato de sódio sendo uma possível reação química que produz CO2. Isso é verdade, nós vimos lá em cima. A decomposição do bicarbonato de sódio produzindo carbonato de sódio, água e CO2. Na terceira afirmação, ele fala que as leveduras vão fazer uso da glicose e uma fermentação produzindo CO2. Esse texto coincide exatamente com a fermentação alcoólica, portanto ele também é uma verdade. Na quarta e última afirmação, ele fala que ambas as fermentações precisam estar acima de 200 graus Celsius para acontecer. A fermentação química, eu não vejo nenhum problema nessa temperatura, mas a fermentação biológica sim, portanto ambas não. Na fermentação biológica, o que pode ocorrer é o que nós chamamos de deformação, entre aspas, mas a palavra melhor que retrata isso é a desnaturação. A desnaturação das enzimas que permitem essa decomposição da glicose em álcool e CO2. Temperaturas acima de 40 graus Celsius já seriam arriscadas, pois essa desnaturação é a perda da forma, a sua forma natural das enzimas que permite a reação acontecer. Por isso que algumas pessoas são induzidas ao coma. Uma vez que a sua febre passaria de 40 graus Celsius, é necessário diminuir o metabolismo. Senão,
as enzimas do corpo da pessoa vão acabar se deformando, ou, em outras palavras, desnaturando, essa é a palavra mais correta. Portanto, isso não está verdadeiro, não são ambas as fermentações que precisam dessa temperatura. Com isso, nós temos apenas corretas 2 e 3.